Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui diretamente dos estúdios intergalácticos do Resenha FC. No vídeo de hoje, nós vamos decorrer o que foi essa rodada 27 do Campeonato Brasileiro, falar sobre os jogos, os resultados, alguns jogos que eu pude assistir, vou comentar sobre, ver o que à medida que eu for falando dos jogos, eu falando onde tá esses times na classificação, tá? Então vamos lá, bora para a resenha. Começando com 3 jogos que tiveram na sexta-feira, né? Entre Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo, e Bragantino e Grêmio. Vou começar por esse Internacional e Botafogo, que foi um resultado de 2-0 para o Internacional. Botafogo, né, que é um time bem constante, com o Ancelotinho bem questionável à sua frente, né? Vive entre altos e baixos, mas ainda assim está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos após essa derrota para o Internacional, tá? E o Internacional, que com essa vitória chegou aos seus 32 pontos, está só a um ponto de chegar a uma classificação para a Sul-Americana, né, de chegar ali onde classifica para a Sul-Americana. Então precisa continuar nesse ritmo aí para tentar fazer algo. Internacional que está de técnico novo, Ramon Dias, né, que começou bem lá, depois que Roger Machado foi mandado embora. Vamos para Bragantino 1, Grêmio 0. Mais uma vez, né, a arbitragem brasileira fazendo seu péssimo trabalho, né? Não vou falar sobre a arbitragem aqui nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo separado, porque nós tivemos vários jogos, outros jogos, né, com erros grotescos assim da nossa arbitragem mais uma vez, então vou fazer um vídeo separado sobre isso. O Bragantino, que teve um pênalti ali, que não foi pênalti, nos minutos finais da partida. Eu estava vendo o jogo de Fluminense e Atlético Mineiro, mas quando acabou, eu mudei para o finalzinho e consegui ver esse lance e ver o pênalti, enfim. O Bragantino não tem nada a ver com isso, né? Marcou o seu gol e saiu vencedor. O Bragantino, que está na nona posição da tabela com 36 pontos, a 7 pontos de uma respectiva classificação para pré-Libertadores. O Bragantino, que é bem estável, né? Acumula, vive em altos e baixos também. E o Grêmio, que está em 13º com 33 pontos, nesse momento fora da zona de classificação para a Sul-Americana, mas está com a mesma pontuação de 2 times que está acima dele, tá? O jogo que eu consegui assistir, Fluminense e Atlético Mineiro. Não tem muito o que falar sobre esse time do Fluminense, sobre o jogo específico do Fluminense, porque foi dominante de ponta a ponta nesse jogo, não correu nenhum risco. Que joga esse meio-campo do Fluminense com Martinelli e Hércules. O grande jogo desses jogadores, né? Um Fluminense que marcou com Samuel Xavier o primeiro gol e Serna o segundo gol, e ali entrou o Keno no final do jogo e conseguiu marcar um gol de cabeça, né? Foi dominante de ponta a ponta, o Atlético Mineiro não causou nenhum tipo de risco para esse time do Fluminense. Ficou barato esse 3-0, para ser bem sincero. Ficou barato, poderia ser bem pior, tá? Poderia ser bem pior. O Fluminense, que está em 7º colocado na tabela, com 38 pontos, 5 pontos apenas atrás do Mirassol, que é o time acima dele, que no momento se classificaria, né, para a pré-Libertadores, e o Fluminense nesse momento está classificando para a Sul-Americana. Atlético Mineiro, que faz uma campanha horrorosa, uma campanha de time rebaixado
e não está na zona de rebaixamento muito pela incompetência dos times que estão ali, tá? Porque se esses times conseguissem bons resultados, esse time do Atlético Mineiro deveria estar na zona de rebaixamento, tá? Faz uma campanha de time rebaixado. Não saiu com um resultado muito pior nesse jogo, não sei porquê, para ser bem sincero, tá? Porque o time do Fluminense foi totalmente dominante, incisivo, o Atlético Mineiro não conseguiu jogar. São Paulo não conseguiu mexer nesse time. As substituições que ele fez para tentar melhorar não agregaram em absolutamente nada. Nada. E o Atlético Mineiro saiu com mais uma derrota nesse campeonato brasileiro, tá? Atlético Mineiro que faz um péssimo trabalho desde a sua gestão até várias partes desse clube. Não culpo o técnico, tá? Obviamente ele tem as suas parcelas, apesar de ter chegado agora, mas vem muito de um ano turbulento desse clube que já teve jogador fazendo notificação, salários atrasados, sempre vira e mexe, sai uma notícia aqui, que sai acolá. Enfim, é uma péssima campanha para esse clube. E se não melhorar, tá? Cuidado. Cuidado que a Série B é logo ali. Resultado surpreendente no que aconteceu no dia de ontem. Corinthians e Mirassol. Surpreendente esse resultado, um 3-0 para o Corinthians. Acho que nem o torcedor mais fanático do Corinthians estava esperando esse resultado, tá? Porque é um bom time do Mirassol, que propõe jogo, que gosta de jogar, eles não recuam, né? Mas no dia de ontem, o Corinthians estava num dia inspirado e conseguiu sair com uma grande vitória, tá? Ao contrário do que foi contra o Flamengo na rodada passada. Corinthians que com essa vitória de 3-0, eles ficam em 12º na tabela com 33 pontos. Se o campeonato terminasse, eu estaria classificando ali para uma Sul-Americana. Mirassol que se manteve ali no grupo de cima, mas nesse momento está vivendo um momento de decaída, né? Nos últimos 3 jogos foram 2 derrotas e 1 empate, mas ainda assim é um grande trabalho desse Mirassol. Nada que acontecer daqui até o final da temporada vai desmerecer o que é esse time do Mirassol, tá? O que eles estão fazendo é histórico. Enfim, estão ali com 43 pontos, né? Mesma pontuação de Bahia e Botafogo, que está acima dele. Grande jogo da rodada, o clássico choque rei entre São Paulo e Palmeiras. Um 3-2 para o Palmeiras. Não vou comentar sobre esse jogo agora, vou decorrer no que foi o restante da rodada e já volto para falar sobre esse jogo, tá? Próximo jogo, Vasco 4, Vitória 3. Quem diria? Grande jogo assim, né, com muitos gols. Eu gosto desse tipo de jogo, infelizmente não consegui acompanhar, pois estava vendo o clássico, né? Mas eu gosto de jogos assim, com bastante gols. Vamos até decorrer aqui nos gols. Eu não vi a partida, então não vou comentar sobre. Mas enfim, Nuno Moreira abriu o placar aos 6 minutos. E o Vitória buscou o empate com Cantalapedra aos 26. Virou a partida aos 34 com o zagueiro Lucas Halter. Ryan empata para o Vasco, de pênalti aos 52 minutos do segundo tempo. O Vitória sai na frente mais uma vez. Não, desculpa. O Ryan vira o jogo para o Vasco aos 68 minutos. E aos 72, o Vitória empata com Raul Cáceres. Eu até vi o gol de cabeça.
E já no finalzinho, o Vasco, que estava com um homem a mais, empata, tá? O Vitória aqui, os dois times, na verdade, estão na parte de baixo da tabela. O Vasco, que com essa vitória deu um salto, na verdade, foi para 11º, está com 33 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, estaria classificado para a Sul-Americana. Já esteve pior, um Vitória que é o primeiro colocado na zona de rebaixamento com 25 pontos, tá? Se tivesse, provavelmente se tivesse ganhado, estaria empatado com o Santos. Aí tinha que ver aqui o regulamento para ver se sairia ou não da zona de rebaixamento. Mas um Vasco que com o senhor Fernando Diniz é bem questionável, né? Assim, para você tomar viradas, é óbvio, né? Os times de baixo não facilitam para ninguém, mas dá para fazer coisa melhor, porque o Vasco tem um bom time, né? Você pode questionar aí o trabalho do Fernando Diniz, mas o Vasco tem um bom time, com boas peças. Ryan vem fazendo uma grande temporada, marcou 2 gols nesse jogo. Vamos lá. Bahia e Flamengo. 1-0 para o Bahia. O Flamengo que teve 2 jogadores expulsos, né? O Danilo foi expulso, deixa eu só conferir. Quando o Danilo foi expulso no minuto 13, assim, bem no inicinho da partida, né? Bem no inicinho da partida, o Danilo foi expulso, né? Com o pé alto ali, entrou uma decisão muito errônea desse jogador, né? Um jogador experiente, cara, que já passou por Europa, seleção brasileira, e enfim. E teve o Wallace Ian, que ficou apenas 19 minutos dentro de campo, ou 10 minutos, se eu não me engano, dentro de campo. Tomou 2 cartões amarelos e também foi expulso. Bahia que estava bem desfalcado nesse jogo, com acho que 3 ausências do seu time titular, mais outras ausências, e consegue uma grande vitória contra quem era o líder do campeonato. Com essa derrota, o Flamengo não é mais líder, né? Palmeiras ganhou na rodada. E passou o Flamengo na liderança, mas os dois com a mesma pontuação, empatados com 55 pontos. O Palmeiras que ainda tem 2 jogos a menos e o Flamengo que tem 1 jogo a menos, tá? O próximo jogo, Ceará e Santos. Mais uma briga ali na parte de baixo. Ceará que com a vitória conseguiu chegar à 10ª colocação com 34 pontos. Hoje estaria classificando para a Sul-Americana. Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E Vojvoda conhece a sua primeira derrota à frente desse Santos, tá? 3-0, é um placar bem amplo. Eu não imaginava que isso iria acontecer para esse jogo. E o último jogo aqui, Cruzeiro e Sport. É um jogo que eu assisti. Cruzeiro que estava bem desfalcado, sem uma das suas principais peças ali no seu time titular, como Fabrício Bruno, Caio Jorge, próprio Wanderson que está machucado, mas quem que eles estavam sem? Lucas Romero, que é o motorzinho do meio campo desse Cruzeiro, entrou com um time bem ofensivo, a William também, né, na lateral direita, entrou com um time bem ofensivo, com o Cauã Moraes pela direita, Arroio, ali no meio campo entrou com Matheus Henrique e Eduardo, e Gabigol, né, na frente ali, substituindo o Caio Jorge e Jonathan Jesus também na zaga. Era o confronto
importante para esse time do Cruzeiro. Se queria se manter ali pela briga pelo tinha que ter ganhado esse jogo, independente dos seus desfalques, independente do que aconteceu no jogo, deveria ter ganhado, era o último colocado. O Cruzeiro começou muito bem, assim, começando tentando se achar primeiramente, mas se impondo contra um fraco time do Sport, tá? O time do Sport é bem fraco, para ser bem sincero. E ali no primeiro tempo dominou as ações, mas não conseguiu ser conclusivo. Fez boas jogadas, boas ligações entre Arroio, Matheus Pereira e Gabriel Barbosa, mas não conseguiu abrir o placar ali até o Sport achar um contra-ataque, uma falha grotesca da zaga do Cruzeiro, inclusive de Cássio, que saiu muito mal na jogada, abrindo o placar com Derek Lacerda aos 41 minutos. A partir daí o jogo mudou, o Sport começou a jogar muito bem, né? Derek Lacerda fez uma grande partida, inclusive ainda no primeiro tempo teve uma chance ali que poderia ter marcado, e ele conseguiu dar uma cavatinha por cima do Cássio e que bateu no travessão. Então o Sport quase abre 2-0 depois de tomar um amasso assim até os 41 minutos. E um segundo tempo que foi ali o Cruzeiro tentando muito, mas de uma forma muito desorganizada, um time muito, enfim, não conseguiu. O Matheus Pereira fez um grande jogo, Tava em todo lado do campo, tentando achar espaço, correndo, inclusive, e ele que dá assistência para o gol do Gabriel Barbosa aos 59 minutos, que faz um gol incomum de perna direita, normalmente é sempre com a perna esquerda, mas assim, para ser bem sincero, tá? Por pouco o Cruzeiro não sai com derrota nesse jogo, que seria um péssimo resultado. Não que o empate não foi um péssimo resultado. Esse Cruzeiro que joga muito contra o G8 do Campeonato Brasileiro não perdeu ainda nesse campeonato para o G8, mas perde muitos pontos para a parte de baixo da tabela. Já perdeu, assim foi com o Ceará, assim foi com o Internacional, contra Santos, contra Vitória e agora contra o último colocado, Sport, tá? Voltando para o clássico, Choque Rei. Tirando a arbitragem, que jogo! Que jogo maravilhoso foi esse clássico, tá? São Paulo que começou amassando, ninguém esperava o São Paulo jogar tanto igual foi o primeiro tempo do São Paulo, tá? O São Paulo poderia ter saído assim, uns 3-4-0 do primeiro tempo, fácil. Fácil. O São Paulo que abriu o gol, abriu o jogo, abriu o placar da partida aos 15 minutos com o Luciano e Tapia aos 34 minutos. Assim, fazendo uma grande partida. O Palmeiras tentou fazer alguma coisa ou outra, mas não estava se encontrando em campo. E a arbitragem, infelizmente, mais uma vez, interferiu. O São Paulo que poderia ter saído com 3-0 desse jogo aqui. A arbitragem eu vou falar no próximo, no vídeo que eu vou fazer. E ali no segundo tempo, com as mudanças, o time do Palmeiras melhorou muito. Teve 2 lances de expulsão que eram para ser de expulsão, né? A arbitragem mais uma vez impedindo isso, um do lado do São Paulo e um do lado do Palmeiras. Mas a dupla Vitor Roque e José Lopes, Flaco Lopes, o famoso Flaco Lopes, funcionando muito bem. Vitor Roque que diminuiu aos 70 minutos e Flaco Lopes diminuindo aos 74 e ao minuto 89, já no final da partida, Ramon Souza consegue virar essa partida, tá? Grande jogo, um grande clássico, uma virada
maravilhosa para esse time do Palmeiras. O meu destaque para o lado do São Paulo é Marco Antônio, tá? Que joga esse cara do São Paulo, com esse meio campo do São Paulo. O Palmeiras não conseguiu fazer muita coisa, tá? A dupla, para mim, do time titular foi a melhor, Flaco Lopes e Vitor Roque, né? O Palmeiras melhorou só a partir das mudanças. Maurício veio muito bem do banco do Palmeiras, fez um grande jogo. Ele que acha o passe para, para um dos gols. E Souza, né, obviamente, que marcou o gol da virada. Então, foi um grande jogo. Vamos aqui ver a classificação. Palmeiras, que agora é líder, com 55 pontos, mesmo o número de pontos de Flamengo, mas ainda assim tem um jogo a menos do que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então essa vai ser a Palmeiras primeiro, 55, Flamengo segundo, 55, Cruzeiro terceiro com 52 pontos e Botafogo com 43 pontos. O São Paulo, que com essa derrota fica em oitavo com 38, somando aí 3 derrotas nos seus últimos 4 jogos, mais uma derrota dentro do Morumbis. Vem de péssimo resultado, mas esse jogo era para o São Paulo ter sorte melhor, tá? Eu merecia ter sorte melhor, foi uma péssima arbitragem. E é isso, pessoal, para o vídeo de hoje. Não deixa de seguir o canal, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, hypa esse vídeo. Segue nós lá na rede social do Instagram, né? Nós estamos sempre ali postando o que está acontecendo no mundo do futebol. É isso, até mais.